Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o tema O mercado da TV paga no Brasil. A exibição de conteúdo nacional na TV paga em 2012 dobrou em relação ao ano anterior, segundo o levantamento da Agência Nacional de Cinema, Ancine, divulgado recentemente. O aumento da exibição de filmes, documentários, programas de produção brasileira é acreditado à nova lei da TV paga, a Lei 12.485 de 2011, que determina que a cada 6 canais estrangeiros, os pacotes de TV disponibilizem um canal brasileiro que exiba em horário nobre 3 horas e meia por semana de conteúdo nacional. Que impactos a lei tem registrado sobre o mercado, sobre a indústria brasileira de audiovisual, seja na formação de novas empresas e na criação de novos empregos para o setor? Para nos falar sobre esse tema, o mercado da TV paga no Brasil, o convidado do programa Agenda Econômica hoje é o senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, autor do projeto de lei ainda na Câmara e seu relator aqui no Senado Federal. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Senador, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez e vamos examinar esse tema aqui que já tem números concretos, né? É exatamente aí que nós gostaríamos de colocar. Os impactos, eles ainda não são muito dimensionados, né? Há uma discussão, alguns alegam que há uma juventude na lei, os números são recentes. Mas por onde é que o senhor começaria para mostrar aquela que é filho próprio, né? O senhor vai ter mais carinho, né? Eu diria a você que a juventude é uma juventude vigorosa, não uma juventude que em um ano dobra, já imaginou? Imagine quando essa juventude for amadurecendo. Então, nós vamos ter uma multiplicação. Mas eu acho que seria importante a gente pegar qual foi o espírito que nos moveu para essa lei. Eu sou autor junto com o deputado Paulo Teixeira, e que nós tivemos na Câmara a proeza de ter lá o nosso companheiro Jorge Bittar como relator, que inclusive foi retirado da autoria, eu diria até já taticamente, para poder ele ser relator, porque o autor não pode ser relator. Eu pude ser relator aqui no Senado, porque a matéria veio da Câmara para cá, então ela deixa de ser de minha autoria na Câmara, passa a ser da Câmara. Então, nós fizemos essa triangulação para produzir isso. O que é que norteou? Primeiro, a gente tem um cenário no Brasil que é bem diferente do resto do mundo. A TV no Brasil, ela é 95% ou 99% dos lares tem televisão, mas todo mundo tem TV aberta. E, aliás, uma TV aberta de muita qualidade no Brasil. Tá? Segunda questão, preço. Como é que as pessoas podiam acessar uma TV por assinatura caríssima? Teve um dado momento no Brasil que nós tivemos o preço por canal 9 vezes mais caro do que na Argentina. O preço por canal. 9 vezes mais caro. E a realidade é inversa, né? A TV por assinatura é que é a maioria, né? Exatamente. Então, 9 vezes mais caro. Terceira questão fundamental é você ganhar um instrumento para capilarizar essa TV. Então, a introdução de novos parceiros que pudessem fazer chegar essa TV por assinatura, aproveitando inclusive a expansão do sistema de telecomunicações brasileiro. Quarta questão era você ir ao encontro de um dos problemas da TV por assinatura, que era a ausência de produção nacional e até a insistência dos mesmos filmes. Ou seja, a falta de conteúdo faz com que cada um vá lá e repita. Eu até brincava muito no debate da lei, que eu dizia assim, o Diabo Veste Prada ninguém aguenta mais assistir. O Duro de Matar era duro de ver, porque todo dia repetia aquilo na grade que ninguém aguentava mais. Eu até gosto muito daquele filme com o Bruce Willis, né? Mas era duro de ver, porque repetia, todo ano, num determinado período ali natalino, esse filme volta com carga total. Então era você ampliar a oportunidade. E o quinto ponto que eu quero chamar a atenção, que é você exatamente estabelecer aí sim uma política correta para a questão da produção no Brasil. Não adianta a gente estimular, por exemplo, a produção no interior da Bahia, a produção no Pará, a produção em Salvador, a produção lá no Rio Grande do Sul, a produção no Centro-Oeste, enfim, e isso veicula onde? Não, mas o mercado brasileiro ficou restrito a Rio e São Paulo. Por isso, porque em Rio e São Paulo você tinha as melhores produtoras,
você tinha a possibilidade de escoar essa produção nas grandes redes, num período bem recente. A produção cultural do Brasil nessa área aqui ficava concentrada na mão de um único produtor, em torno de 70% dessa produção na mão de um único. Então, nós criamos um ambiente para atender a essas demandas. Ajudar, incentivar, né, financiar, coletar essa produção. Olha que beleza o Brasil tem espalhado por aí afora. Então, bora buscar essa cultura e trazer para a tela. Aí você, além dessa oportunidade de produzir, a oportunidade de veicular, de botar para rodar, não só para o Brasil, mas para o mundo. E outra, você gerar postos de trabalho, negócios com a cultura. Os Estados Unidos têm na cultura, inclusive, um dos seus pilares econômicos. Né? Durante muito tempo a guerra, só que a guerra foi perdendo espaço, não só pela defesa dos direitos humanos e a defesa da vida, né? Mas também até porque nós fomos avançando do ponto de vista da democracia. Então a indústria bélica foi perdendo e a indústria da cultura foi cada vez mais se consolidando no Estado americano. E no caso nosso, nós temos uma criatividade enorme. Né? Tem um brasileiro, por exemplo, numa grande rede mundial, que é o responsável pela animação de um dos canais infantis que mais circula no mundo. É um brasileiro. A criação é de alguém como eu e você que está me assistindo aqui. Ó. Né? Aqui ó, tem o nosso sangue. Por que ele não fez isso aqui? Porque não tem oportunidade. Então, esses foram os pontos que nortearam a movimentação desses 3 deputados na época, eu, Jorge Bettai e Paulo Teixeira, para a gente criar esse ambiente. Então, hoje nós estamos falando de mais de 17 milhões de assinantes. Hoje nós estamos falando da distribuição feita pelas operadoras também de telecomunicações, né, ou seja, distribuindo esses canais, o que aumenta consideravelmente a capilaridade, aumenta o número de assinantes e, consequentemente, você pode ganhar escala e baixar preço. Então, esses aspectos são os aspectos fundamentais para a gente criar esse ambiente. E óbvio que eu, por exemplo, tenho batalhado muito agora para a gente estimular a outra parte, que é a produção independente. A você criar, né? A lei nós criamos quase que uma obrigatoriedade. No início até, viu, eu apanhei muito das empresas que veiculam, que usam TV por assinatura, né? Você que está me assistindo agora e tem TV por assinatura em casa, deve se lembrar que tinha uma propaganda que diz assim, querem tirar o seu direito de escolha, sua liberdade de escolha. Hoje essas pessoas estão todas fazendo autocríticas, que beleza, aumentei aqui minhas vendas. Eles deviam, inclusive, botar na TV, eles falaram, quero fazer autocrítica. Eu achei que iam tirar sua liberdade de escolha e eu ganhei, foi mais gente para escolher, inclusive, o meu canal. Tá? Então, esse ponto foi um ponto que dificultou muito. E nós colocamos uma regrinha lá, 3 horas e 30 minutos por semana. 3 horas e 30 minutos por semana é muito pouco. É muito pouco. De produção. Olha que coisa pequena. Mas isso vai estimular esse nosso mercado. E dessas 3 horas e 30, 50% disso tem que ser por produção independente. Portanto, para você alimentar esse mercado. Olha quanta gente criativa. Se eu falar da Bahia, você vai dizer que eu estou puxando a sardinha lá para a minha brasa. Tá? Mas a Bahia não é um bicho criativo que só. Então, portanto, a gente estimular essa criatividade, pegar esse potencial, contar a nossa história na tela da TV e, ao mesmo tempo, gerar trabalho, gerar renda, oportunidade. Nós estamos desenvolvendo lá, junto com o governo do estado da Bahia, um polo de produção cultural. Então, a ideia é a gente implantar lá na Bahia esse polo. Estamos discutindo com uma grande produtora nacional, estamos conversando com produtores de fora, e é criar lá a nossa cidade cenográfica, mas nós estamos chamando de polo de produção, aproveitando a lei, aproveitando o fundo que nós colocamos na lei para incentivar e aproveitando exatamente essa obrigatoriedade da grade de produção ter as 3 horas e 30 minutos. Ressaltar esse aspecto, senador. Esse aumento de produção, que já é visível, né, os dados mostram, isso duplicou no último ano, ele tem se dado mais com aquelas produtoras que já existiam antes da lei, as grandes produtoras, ou a gente já começa a perceber o nascimento aí de novos atores nesse mercado, produtoras independentes? Como é que está esse cenário? Olha, a ausência de uma incubadora foi muito, eu diria assim, ruim para a produção do audiovisual brasileiro. Imaginou se a gente tivesse dentro dos parques tecnológicos, eu inclusive estou defendendo o Parque Tecnológico da Bahia, a instalação de incubadoras para essa área, a produção do audiovisual. Estamos discutindo lá no estado. Mas, mesmo assim, nós tivemos um crescimento acentuado. Desde a lei para cá, diversos grupos já se formaram, até grandes produtoras, inclusive, incentivaram
que seus profissionais pudessem sair para produzir de forma independente. Até tem estimulado isso. Então, surgiram diversas unidades de produção chamada produção independente a partir desse estímulo da lei. Então, nós já temos um crescimento, não ainda na proporção do que a própria demanda de hoje. Eu conversei com um grande dirigente de uma grande empresa esse final de semana, agora passado, sobre essa questão, e eles estavam agoniados. Eles mandaram nos chamar para conversar, porque eles disseram, nós temos que produzir isso. Então, nós temos que botar às 3h30. Então, nós temos que procurar gente que faz isso. Então, o governo, por sua parte aqui, através da Ancine e através do Ministério da Cultura, devem desenvolver um trabalho ultra rápido para poder estimular isso cada vez mais e até para comunicar às pessoas que têm um fundo. Sabe quanto é que já tem lá de recursos? 900 milhões. Para que as produtoras acessem. Para que você possa acessar essa produção aqui. Então, a gente criar, inclusive, o canal de informação. O que fez esse grande produtor mundial agora nos convidando para essa reunião? Eles queriam conhecer como é a lei, como eles se encaixam na lei, de que forma eles poderiam, utilizando a lei, instalar aqui a sua unidade no Brasil. Obviamente, eu estou tentando levá-los para a Bahia, é óbvio. Né? Então, é importante fazer isso? E é importante fazer isso agora também com a nossa produção independente. Então, criar os canais. Eu tenho feito isso muito no meu estado. O Rio de Janeiro está promovendo, teve também a semana passada no Rio de Janeiro, um evento importante discutindo isso. Hoje encerra um evento em Miami, aliás, encerra hoje, exatamente. Encerra hoje em Miami um importante evento sobre animação, produção de animação para a TV, que é outra coisa que brasileiro ganha de goleada. Lá fora. Inclusive o presidente do Softex Brasil, Rubem Chileno, está participando, eu chamo de Rubem Chileno, mas é Rubem Delgado, porque ele é um chileno naturalizado brasileiro, o nosso presidente do Softex. O Rubem Delgado está participando desse evento hoje, um grande evento sobre animação na cidade de Miami, que é exatamente para estimular a produção nessa área. Então, se a gente cria esse ambiente de produção independente, inclusão dessa gama de criatividade que a gente tem no Brasil, isso não acontece por geração espontânea. Você tem que estimular, você tem que chamar, você tem que provocar e você tem que criar as condições para isso. O financiamento, a possibilidade de escoar essa produção e, claro, a relação disso com a obrigatoriedade da lei para que esses canais possam exibir programação de conteúdo nacional e programação feita por produtor independente. Agora, nós temos alguns números aqui que eu gostaria que o senhor comentasse. Primeiro, relacionado a um levantamento feito pela Ancine, que levou em conta um universo de 14 canais, mostrando que em 2012, foram exibidas mais de 2.000 horas de programação nacional, contra um total de pouco mais de 1.000 horas em 2011. Aquela dobradinha que deu, né? Uhum. Agora, considerando que o mercado de TV paga no Brasil sofria ao longo de muito tempo, desde sua implantação com a lei do cabo, até um pouco antes, que tinha outras formas, de um raquitismo crônico, o que esses números aí estão permitindo olhar em perspectiva no sentido da sua expansão? A primeira coisa disso aí, Beto, é que você vai imaginar essa coisa do aumento de horas está relacionada exatamente a essa chamada expectativa de ampliação por parte da TV por assinatura. É uma brincadeira feita naquela época da TV do Cabo, que eu tive a oportunidade, da Lei do Cabo, perdão, que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui na Câmara dos Deputados. Eu não era deputado ainda, mas vinha muito para fazer. Eu cheguei um pouquinho depois daquela votação. E qual é a diferença que eu quero chamar a atenção disso? Aí, na época, um grupo nos procurou e disse assim: rapaz, nos ajude a fazer uma filmagem no Brasil que a gente quer fazer uma experiência. Eles se mandaram para o interior do Pará. Aí a gente arranjou gente para providenciar equipamento, um equipamento de rádio, uma antena, um irradiante, e eles chegaram numa pequena localidade, montaram uma antena, montaram um transmissor e passaram uma semana inteira filmando a vida naquela localidade. O bar, a briga, os cânticos ali, a rua, o trabalho, não sei o quê, e foram avisando as pessoas: calma que um dia nós vamos mostrar isso.
E num determinado dia, com esse transmissor, com essa antena, eles avisaram os moradores dessa localidade o seguinte: olha, hoje, 8 horas da noite, nós vamos passar aquele filme que a gente está fazendo aqui há uma semana. 8 horas da noite. Aí você fala, por que 8 horas da noite? Porque 8 horas da noite tem um negócio de uma concorrência brutal na TV brasileira, né? Que estoura de tudo quanto é referência de Ibope, né? Na verdade o Instituto virou o nome de pesquisa. Né? E aí, para 8 horas da noite, estava todo mundo em sua casa, não estava sintonizado em nenhum jornal de grande audiência, nenhuma novela estimuladora, estava todo mundo lá e eles foram ensinando os moradores: olha, você vai ter que sintonizar sua TV aqui, porque esse negócio aqui não vai sair essas imagens todas, o negócio é meio arranjado. A audiência foi 100% na localidade. Sabe o que é isso? Eu quero me ver na TV. O meu cotidiano aparecendo na TV. Então, quando você tem um aumento dessa produção, o brasileiro passa a frequentar mais, porque ele também começa a querer ver as coisas dele. Então não é pelo um processo de assim, não vai entrar coisa de fora, não, que vem as coisas de fora. O problema é você ter a oportunidade de ter as coisas de dentro. Então o que estimulou isso? Exatamente a oportunidade do sujeito se ver. Vou lhe dar um exemplo que é um negócio que mexe com a cabeça de todo mundo. O futebol é eu mesmo sou eu vou usar a expressão viciado, eu não tenho um vício nenhum, mas assim, dia de domingo lá em casa eu até aviso a minha nora. Aí diga a minha mulher, avisa o pessoal que gosta de assistir aqui domingo de tarde. Domingo de tarde é meu dia de ver futebol. E eu começo de manhã cedo, porque tem um horário, o fuso horário com a Europa, não sei o quê. Então, de preferência o jogo do Bahia. Eu começo a assistir, meu amigo, ali desde o campeonato inglês, o espanhol, então, que eu curto muito e tal. Eu estava vendo tudo até quando o meu Bahia vai jogar. Então a TV é minha, para eu ver meus jogos. Então imagine isso chegando na tela do sujeito. O que é uma experiência que eu vivi muito aqui, na minha relação com esse negócio de TV. Você chega no interior da Bahia, é difícil um cara ser torcedor do Bahia. Sabe por quê? Porque no passado só chegava para ele as transmissões dos jogos, principalmente de Rio e São Paulo. Não só na Bahia, no país como um todo. País né? inteiro. Então, você imagine, isso determina a cultura. A ausência da questão local determina um tipo de gosto por imposição. O cara disse, não tem jeito, eu nunca vi o Bahia aqui, como é que eu vou gostar do Bahia? Então, se vê na TV, você vê o que é produzido em seu país. Quem é que conhece a história de pau de colher na Bahia, no Brasil? Quem é que conhece com detalhes a história de farroupilha do Rio Grande do Sul? Eu ouço falar, mas não conheço com detalhes. É mais fácil eu conhecer com detalhes a Guerra de Secessão do que toda a nossa batalha de farroupilhas ou o nosso 2 de julho na Bahia. Então qual é o problema de contar essa nossa história? Para que a gente carregue conosco essa nossa história. Eu não estou inibindo da gente ver lá a Guerra de Secessão, não estou inibindo da gente ver lá as histórias de seu Napoleão e quem quer que seja. O que não dá é para você coibir a entrada de pau de colher, de revolta dos balês, dos sapateiros, da questão dos farroupilhas, enfim, do Brasil. Esse Brasil que tem mais de 4 cantos, esse Brasil que tem milhares de cantos. Então, portanto, é essa oportunidade que a gente vislumbrou e é isso que leva para esse número que você deu. Então, o sujeito passou a se ver, passou a se sintonizar, passou a ter oportunidade e com um detalhe fundamental. Passou a ter essa oportunidade pagando um preço bem menor, podendo comprar, podendo pagar o que antes não podia. Então essa é a proeza desse novo tempo, utilizar a lei para você universalizar essa oportunidade e ligar essa oportunidade à produção cultural, à produção independente, à geração de postos de trabalho. Imagine a indústria que vai crescer nisso. A indústria que produz a lâmpada, a indústria que produz diversos componentes que se relacionam com um estúdio, a indústria que produz a câmera, a indústria que produz o microfone, a indústria que produz a roupa, não tem filmagem sem figurino. E aí? Então você tem toda uma movimentação em volta desse processo que, se estimulado e localmente instalado, essa que é a grande referência. Nós vamos ter a oportunidade de gerar trabalho, emprego e renda e, principalmente, entretenimento localmente. Nós vamos aprofundar essa e outras discussões, mas no próximo bloco, aqui no Agenda Econômica, nós vamos discutir as resistências que alguns setores da indústria da TV paga no Brasil ainda apresentam e também as dificuldades para a adaptação
dos novos atores aos conteúdos e exigências da própria Lei 12.485. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica. Até já.